Bom dia, turminha. Tudo bem? Pessoal, nós vamos começar mais uma aula falando a respeito do equilíbrio eletrostático, certo? Para vocês que já viram alguns conceitos, né, como potencial elétrico e conceitos aí de equilíbrio de cargas, né, fica bem fácil, bem tranquilo compreender esse tema, tá? Então, quando nós temos assim dois corpos e um corpo muito eletrizado, como por exemplo aqui, ó, esse daqui é um exemplo de um gerador de Van de Graaff. Não sei se vocês já viram, né? A pessoa ela coloca a mão no gerador, né? E o gerador ele tem uma carga, um potencial elétrico, né? Alto. E aí, gente, o que acontece, né? A partir do momento que essa pessoa coloca a mão no gerador e esse gerador é ligado, ele vai aumentar o seu potencial elétrico e essas cargas elétricas do gerador vai passando para a pessoa. A pessoa, tá, gente? Ela vai adquirindo as cargas elétricas elas vão se distribuindo pelo corpo da pessoa. Então, ou seja, né? Você vê que, inclusive, tá, gente, as cargas elétricas elas vão para pelos das pessoas, né, cabelos, enfim, né? Recebendo essa carga elétrica, o que acontece? Vão ter cargas iguais, essas cargas elas vão se repelir, e aí acontece esse fenômeno, né, do cabelo ficar todo eriçado aí, né? Por quê? Porque um fio de cabelo vai repelir aí o outro. E aí acontece esse fenômeno aí, né? Se a pessoa de repente encostar em alguma coisa, pode fazer uma transferência de carga elétrica. Então é muito comum, né, gente, quando em tempo seco, as pessoas tomarem choque em lataria de carro, né, em portão de casa, em, por exemplo, né, registro de chuveiro. Daqui a pouco nós vamos falar a respeito disso. Vou dar aí algumas ideias aí para vocês, tá certo? Então aqui, gente, enquanto ela tá com a mão aí no gerador, ela vai ter aí, vamos dizer, né, um potencial elétrico igual ao do gerador. E nós vamos ter uma distribuição de cargas aí entre os dois aí também, tá certo? Pessoal, nós já vimos aí na aula passada que o potencial elétrico do condutor esférico ele é calculado com potencial, é o K, que é a constante eletrostática, vezes a carga, dividido pela distância. Essa distância, tá, gente, é a distância até aonde você está calculando esse potencial elétrico. Então vamos dizer que nós temos uma carga que está criando esse campo elétrico, né? E a distância até essa carga, o ponto que você quer descobrir. Na superfície da esfera, gente, nós podemos calcular o kq sobre r. Esse r aqui é o raio, né? Então vamos ver, a distância até o centro da esfera vai ser o próprio raio aí. Então, em toda a superfície da esfera, nós vamos ter esse mesmo potencial que nós podemos calcular dessa maneira. No interior da carga, nós vamos ter o mesmo potencial elétrico. Então, o potencial elétrico ele não muda, você calcula o da superfície vale para o interior também. Então, vamos dizer que eu tenho uma esfera que tem um raio de 10 centímetros. Na superfície ela tem um potencial de 20 volts, então no seu interior vai ter um potencial de 20 volts também. Tá certo? Então aqui, ó, está representando o interior da carga. Então, ó, potencial na superfície é igual ao potencial no interior da esfera de raio R. Aí, gente, à medida que afasta da esfera, ó, o potencial vai diminuindo.
Isso daqui, gente, seria um gráfico de potencial, tá? Lembrando que o potencial é dado em volts, certo, gente? Isso daqui é um gráfico de potencial para cargas positivas. E aqui nós temos um outro gráfico. Um gráfico também de potencial, só que agora para cargas negativas. Então nós percebemos que na superfície no interior, ó, o potencial é o mesmo, e à medida que afasta, esse potencial vai diminuindo em módulo, tá certo, gente? A gente vê uma curva aqui aumentando, tá? Mas é que aqui nós temos um valor negativo, certo? Então ele está se aproximando do zero, né? Então em módulo esse potencial vai diminuindo. Então aqui é um exemplo para cargas negativas, tá certo? Tá aí. Continuando aí, gente. Exercício 1. Uma esfera condutora de raio 20 centímetros, ela tem uma carga de 20 microcoulombs, ela tem esse raio, tá? 20 centímetros, tem um ponto P a 60 centímetros do centro da esfera. Então, ó, dado a constante eletrostática, 9 vezes 10 a nona, determine qual o potencial elétrico no ponto P. Pessoal, como é que vai ser isso daí? Potencial elétrico no ponto P vai ser KQ sobre D. Certo? Não esqueçam de transformar, tá, gente? Ó, por exemplo, o K foi dado ali, ó, 9 vezes 10 elevado a 9. O Q é o valor da carga. Só que aqui está em micro, né? Eu tenho que colocar 20. O micro vale 10 a menos 6. E a distância eu tenho que colocar em metros. Como ele falou 60 centímetros, dá 0,6 metros. Se vocês preferirem, pode colocar assim, ó, 6 vezes 10 a menos 1. Tá ok? E aí nós vamos resolver normal. Então vai ficar 9 vezes 20 dá 180. 180 eu vou dividir por 6, vai dar 30. Aí as potências nós vamos somando. 10 a terceira, então vai ficar 10 a quarta. Então esse potencial aqui no ponto P, para melhorar isso daqui, né, gente, eu vou deixar o 3, diminuo o 30 aqui, né? Coloco o 3, aumento aqui a unidade do 10. Então, 3 vezes 10 elevado a 5 volts. Qual é o potencial a 5 centímetros do centro da esfera? Pessoal, potencial a 5 centímetros, ó, se a esfera tem um raio de 20, então 5 centímetros do centro da esfera vai estar aqui assim, ó, certo? Vai estar no interior da esfera. Então, o interior, você calcula assim, ó. Você pode até escrever, ó, potencial no interior da esfera é igual ao potencial na superfície, que é igual a KQ sobre R. E aí é só substituir os valores e determinar. Esse Q vale 20 vezes 10 a menos 6. Raio da esfera 20 centímetros, então 0,2. Eu vou colocar 2 vezes 10 a menos 1. Então aqui vai dar 10, essa divisão. 10 vezes 9 vai dar 90. Trabalhando aqui com as potências, né? Então aqui vai dar 3. 3 mais 1, 4. Então nós vamos ter um potencial no interior e um potencial na superfície de 9 vezes 10 elevado a 5 volts. Tá certo? E aí na letra C ele quer saber a diferença de potencial entre o potencial lá da superfície e o potencial do ponto P.
Então, a diferença de potencial, gente, quando eu vou fazer assim, a diferença de potencial superfície menos ponto P, seria eu pegar o potencial da superfície e fazer menos o potencial aí do ponto P. Então, ó, na superfície deu 9 vezes 10 à quinta, no ponto P deu 3 vezes 10 à quinta. Então, a diferença de potencial entre a superfície e o ponto P vai ser de 6 vezes 10 elevado a 5 volts. Tá? Diferença de potencial e potencial, a unidade é a mesma, é o volt aí. Tá certo? Pessoal, equilíbrio eletrostático. Nós já vimos equilíbrio eletrostático, né, com cargas de tamanhos iguais. Então, quando nós temos cargas de tamanhos iguais, eu somo o valor das cargas e divido, né, pela quantidade de cargas aí. Então, sempre lembrando, né, gente, que a soma das cargas, né, ela tem que ser mantida o valor antes e após o contato. Então, vamos ver agora, tá, gente, uma outra situação. Uma carga Q1 maior. Tá aqui, ó, raio da 1 maior do que o raio da 2. As cargas diferentes. A carga de 1 diferente da carga de 2. O potencial de 1 diferente do potencial de 2, certo? E aí o que acontece, tá, gente? Quando nós colocamos essas cargas em contato, lembra lá do gerador de Van de Graaff que eu falei para vocês. A moça estava com a mão no gerador, então, ou seja, a energia, né, o potencial do gerador vai ser o mesmo potencial do corpo dela, certo? Então, ó, quando você põe em contato as cargas, o potencial da 1 vai ser igual ao potencial da 2. Só que daí o que é o potencial, gente? Não é K, Q1 sobre D1. Aqui eu vou colocar como o R1, tá? Vamos dizer aqui raio 1, tá? Vai ser o mesmo potencial do K, Q2, sobre R2. Só que daí, gente, o que acontece? Esse K acaba cancelando. Então você tem uma proporção entre as cargas e o tamanho delas. Ó. Ficaria assim, ó, Q1 sobre R1 igual a Q2 sobre R2. Certo? Então acaba tendo uma certa proporção entre carga e raio. Ou seja, pessoal, se essa carga aqui ela tem o dobro do raio, quando colocar em contato, ela vai ficar com o dobro da carga. Se ela tem o triplo do raio dessa daqui, quando colocar em contato, ela vai ter aí o triplo da carga do Q2. E assim por diante. Tá, ó. Ó um exemplo de exercício aqui para vocês, gente. Ó. Uma esfera A tem um raio de 2 centímetros, ela tem uma carga de menos 50 microcoulombs. Eu vou colocar em contato com uma outra esfera B, tem um raio de 10 centímetros, tem uma carga de 20 microcoulombs. Né? Então, ou seja, pessoal, ó, olha aqui, ó, o raio 5 vezes maior. Né? Se o raio é 5 vezes maior, então quer dizer que a quantidade de carga que vai ter vai ser aí 5 vezes maior depois do contato. Então, ó, qual é o valor das cargas QA e QB após o contato? Lembrando, tá, gente, o equilíbrio eletrostático ele acontece de uma maneira muito rápida. Né? Então vamos dizer, você tem lá o corpo lá, eles estão lá em contato, a partir do momento que você colocou em contato, tá, gente, eles já trocam cargas entre si de uma maneira muito rápida até atingir o que nós chamamos de equilíbrio eletrostático, tá? Ou seja, os dois corpos ter o mesmo potencial, certo? Então aqui, gente, o que acontece? Ó? Qual é a soma das cargas aqui? Soma das cargas antes do contato, ó, menos 50 mais 20
Então a soma das cargas está dando menos 30 microcoulombs. Então, ou seja, esses menos 30, que é a soma das cargas, que vai ser dividido por elas. Em qual proporção? 1 para 5. O raio aqui não é 5 vezes maior do que esse? Então, ou seja, você pode até pensar de uma maneira bem prática, tá, gente? Pensar assim, ó. Pega o menos 30, como tem uma proporção de 1 para 5, eu tenho 6 partes, ó. Divide por 6. Então seria menos 5 cada parte. Ou seja, pessoal, ó, o A ficaria com uma parte, ou seja, menos 5. E o B ficaria com 5 partes. Então 5 vezes 5, 25. Então a carga do B, menos 25 microcoulombs. Aqui eu já estou garantindo, né, que a carga do B 5 vezes maior do que a carga do A, que é o que eu tinha comentado aqui no início do problema. Tá certo? Qual é o potencial do A e do B? Eu já falei para vocês que o potencial é o mesmo, né? Então o potencial do A é igual ao potencial do B. Então o que eu posso fazer, gente? Calcule o potencial de um deles apenas, certo? Calcular o potencial do A. Então vai ser KQA sobre RA. Então, o K, 9 vezes 10 elevado a 9. Carga de A, depois do contato. Aqui, né, gente? Menos 5. 5 micro. Então, vezes 10 a menos 6. Dividido pelo raio. Qual é o raio de A? 2 centímetros. Então, vou colocar 2 vezes 10 a menos 2, para caracterizar esses 2 centímetros aí. Tá certo? Então, aqui vai ficar 9 vezes 5, 45. Dividido por 2, 22,5. Olha o sinalzinho. As potências, ó, vai ficar 10 a terceira, com 10 elevado a 2, então vai ficar 10 elevado a 5. Tá? Só para melhorar isso daqui, né, gente? Vou diminuir uma casa aqui, ó, 2,25. Se eu diminuir uma casa, eu vou aumentar um aqui, ó, vezes 10 elevado a 6. Então, o potencial do A, 2,25 vezes 10 elevado a 6 volts aí. Esse é o potencial do A após o contato, tá, gente? O potencial do B é o mesmo, tá, gente? Como eu falei para vocês, quando você coloca em contato, o potencial de um acaba se tornando igual ao potencial do outro. Tá certo? Pessoal, aterramento elétrico. Gente, antigamente nós tínhamos tomadas, né, desse jeito aqui assim, ó. Tinham só os 2 pinos, certo? Um seria um fio fase, o outro fio neutro, ou 2 fio fase, né? 2 fios. Agora, nós temos um novo padrão, que é esse padrão aqui, ó. Nós temos aí 3 pinos. Fio fase, fio neutro, ou 2 fios fase, que seria a tomada 220, fase neutro, tomada 110, né? E aqui, ó, nós temos o fio terra. Esse fiozinho, tá, gente? Quando você tem aí numa residência, perto lá da entrada da luz, vai uma barra de cobre. Ela tem 2,40 m, ela vai fincada no chão. E aí você liga um fio, esse fio vai passar para todas as tomadas da casa, né? Ó, exatamente nesse ponto de ligação aí do meio. Então, gente, ó, qualquer coisa, qualquer descarga, sobrecarga, né, uma carga eletrostática que o aparelho tenha, que possa dar um choque na pessoa, vai ser descarregado no fio terra. A Terra, gente, ela seria também como se fosse aí uma esfera, né? Só que gigantesca.
Então, não tem comparação. Se você descarregar qualquer coisa na Terra, vai ficar neutro o corpo. Então, você vê que ir para a Terra, isso daí, tá, gente, não tem importância nenhuma, porque a Terra continua neutra exatamente por causa do tamanho dela. Então, qualquer carga que você passar para a Terra não vai fazer a menor diferença, porque a gente poderia dizer que ela tem um raio infinito em comparação com os corpos que nós temos aí na sua superfície. Tá certo? Então, aqui a simbologia de fio terra. Normalmente o fio terra, o padrão dele é verde, tá, gente? Um fiozinho verde. E aqui nós temos um para-raio. Vocês já perceberam, né, gente? Tem uma descarga elétrica. E esse para-raio seria uma antena. Nós temos aí o poder das pontas. O que é o poder das pontas? Todo corpo pontiagudo ele tem uma concentração de cargas elétricas a mais. Ou seja, pessoal, tendo mais cargas elétricas aqui na ponta, você vai ter um campo elétrico maior aqui na ponta desse objeto. Então vamos dizer, ele chama o raio. Então o raio ele vai procurar um caminho, vamos dizer assim, mais fácil, certo? Para ele chegar à Terra. Esse para-raio aqui, tá, gente? Ele é ligado a uma haste metálica e essa haste metálica vai ligada à Terra. Então, o raio, ele descarregando aqui, ele já é neutralizado porque essa carga vai passar para a Terra, como eu falei para vocês. A Terra, recebendo cargas elétricas, ela não vai alterar aí a sua quantidade de cargas aí que é neutra. Tá certo? Vem aquela velha questão, né, gente, que muitas vezes nós falamos num dia de trovoadas, né, com muita chuva, o que é mais seguro aí pra gente? Muitas vezes a pessoa fala, eu busco um abrigo aí debaixo de uma árvore, mas a árvore, tá, gente, ela tem um formato assim, pontiagudo. Então a árvore num local descampado, ela vai funcionar aí, entre aspas, como um para-raio. Então a pessoa que está abrigada ali embaixo dela pode ser eletrocutada. Você ficar também ali vagando ali pelo local, seu local descampado, né, você também pode sofrer essa descarga elétrica, porque você também caminhando, você também fica um ser ali pontiagudo e também pode sofrer aí a ação aí de uma descarga elétrica. Então muitas vezes as pessoas falam assim, né, o certo é procurar um abrigo dentro de casa, enfim. Gente, na realidade, nós temos locais que a gente ficaria um pouco mais tranquilo com relação a isso. Por exemplo, se você ficar dentro do carro, você ficaria bem menos propenso a tomar uma descarga elétrica. E mesmo que tome, gente, a descarga elétrica, quando acontece num carro, ela vai funcionar igual esse avião aqui, ó. Vai acontecer o que nós chamamos de blindagem eletrostática. Lembra que eu falei que no interior de um condutor o potencial elétrico aí vai ser o mesmo e o campo elétrico no interior de um condutor é nulo, então não tem como as cargas serem transportadas por dentro desse condutor e aí não tem como as pessoas que estão dentro dele tomar choque. Então, por exemplo, né, as pessoas estão andando de avião, recebeu uma descarga elétrica, as pessoas nem vão perceber isso daí, tá? Por quê, gente? O avião, ele é feito aí de material condutor. Então, essa descarga elétrica vai passar para a sua fuselagem e, consequentemente, muitas vezes já vai atravessar e já vai para o chão. Tá? Então, as pessoas dentro do avião, elas estão com a segurança da blindagem eletrostática da mesma maneira que elas ficariam dentro do carro, certo?
acontece um fenômeno, tá, gente, que nós chamamos a blindagem eletrostática. Foi feito várias experiências, inclusive quem já teve a oportunidade de ir lá no Catavento tem essa experiência aqui, inclusive a experiência do gerador de Van de Graaff também, né? Tem em vários pontos de ciência, né? Eles fazem essas experiências. Você pega uma gaiola, ó, tá vendo aqui que tem uma tela, gente, ó. Essa tela aqui em volta desses raios aqui, E aí o que acontece? Vai passar esse raio para a tela, só que a tela ela vai funcionar como uma gaiola, uma blindagem, certo? A gaiola de Faraday, que nós falamos, né? Ela vai ter uma blindagem eletrostática, a pessoa dentro da gaiola não vai sofrer absolutamente nada, certo? Então é dessa maneira, por exemplo, tá, gente, com essa mesma ideia, que nós temos, como nós falamos assim, o bloqueio de celular em presídios. Então você cria como se fosse aí uma gaiola, e essa gaiola não tem como nós termos aí receber aí o sinal, né, de celulares, exatamente por causa de uma blindagem eletrostática aí que fica em torno de um presídio, por exemplo, certo? Infelizmente, muitas vezes, mesmo com essa blindagem, né, acaba as pessoas entrando em comunicação com um bandido, né? Aí já são outros problemas, tá, gente? Isso daí era para funcionar perfeitamente, né? Tá? Aí vamos entrar no mérito aí da questão. Certo, turminha? Bom, gente, por hoje é só. Bons estudos para vocês. Até a nossa próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.